Oi, gente, bem-vindos novamente ao meu canal. Hoje, finalmente, vou contar para vocês os meus gastos na viagem que eu fiz para a Europa. Se vocês ainda não assistiram meus vlogs de viagem, eu peço a vocês assistirem. Vou deixar aqui nos cards o link dos vídeos e também na descrição desse vídeo para vocês poderem assistir e acompanhar como que foi a minha viagem. Mas para quem não assistiu e caiu de paraquedas nesse vídeo, em janeiro desse ano eu fui para a França e de lá fui para Londres, depois Roma e voltei para a França, para Paris. Então hoje eu vou trazer um resumo dos meus gastos durante esse período dessa viagem. Obviamente eu não trouxe aqui o valor de quanto eu gastei enquanto a gente estava com a nossa família na França, porque não vale nem a pena. Eu acho que essa não é a maioria dos casos dos brasileiros que saem daqui para viajar para a Europa. Normalmente é mesmo para turismo, então eu trouxe os gastos só dessa parte da viagem. Então chega de enrolação, vamos ao que interessa. Dividi então os gastos em categorias, começando então pelas passagens, que é a categoria mais cara. País de entrada então que escolhemos foi a França, mas não pelo motivo de ter sido o país mais barato, com a passagem mais barata, foi porque a gente queria ir realmente para a França para ficar com a nossa família e nossos amigos. Pode ser que vocês encontrem passagens mais baratas usando outro país como porta de entrada, entenderam o que eu quis dizer? Então, o valor da passagem de ida e volta do Brasil para a França foi de R$ 4.746,40. Isso sem a mala grande inclusa. E no final a gente acabou despachando mala, né? Quem viu meu vídeo arrumando a mala sabe que a gente despachou uma mala. Então, a gente pagou lá na hora mesmo e custou, em média, eu acho que 100 euros. Pois é, um pouco mais de R$ 600. Realmente, é muito caro. Eu não coloquei o valor da mala aqui, tá? Mas saibam que se vocês quiserem despachar mala à parte, vai ser 100 euros. A passagem mais cara é essa saindo do Brasil. Já as passagens dentro da Europa são muito baratas. Muito baratas mesmo, que eu fiquei muito em choque, porque aqui no Brasil é o preço da passagem de ônibus da minha cidade natal para São Paulo, por exemplo. Depois que você tá lá na Europa, é um mundo de possibilidades. A gente escolheu ir para Londres e para Roma. Londres porque eu queria muito conhecer Londres, queria muito, é um país muito diferente. Sabe, é muito diferente dos países da Europa, é muito emblemático, muito, sabe, característico. Londres tem as suas características e é um país que de língua inglesa, e eu queria muito conhecer Londres. E Roma a gente escolheu porque eu tenho um casal de amigos que estão morando lá em Roma. Então a gente quis aproveitar e incluir no nosso roteiro. Então, os países decididos, a gente comprou as passagens. A passagem da França para Londres custou R$ 199,50. R$ 200, gente, a passagem aérea da França para Londres. Muito barato. Já a passagem de Londres para Roma custou R$ 155,50. E a passagem então de volta para a França, de Roma para a França, custou R$ 159. Cada voo desse foi com uma companhia aérea diferente, que eu nem conhecia, enfim, mas não tivemos problemas com nenhuma delas. Só tivemos um pequeno atraso no voo da França para Londres, mas ok, acontece, né? Fora isso, não tivemos problema nenhum. O voo foi super tranquilo, não tenho nada que reclamar. Então, o total que eu gastei com as passagens foi de R$ 5.280,40. Essa categoria, ela representa a porcentagem de 66% do valor total que eu gastei na viagem. Então, tipo assim, mais da metade do valor que eu gastei da viagem toda. É complicado, mas pensando pelo lado bom, quando você vai viajar, esse valor, ele já vai estar pago, né? Porque as passagens eu comprei tudo com antecedência, então quando chegou o dia da viagem, isso já estava resolvido, já estava pago e, né, bola pra frente. Agora falando então sobre hospedagem, a gente não precisou gastar
com hospedagem em Roma. E foi uma maravilha pra gente, com certeza. Foi um gasto que a gente não teve. Mas em Londres a gente alugou um quarto pelo Booking que tinha banheiro, cozinha compartilhado com os outros quartos. Se eu não me engano, a gente ficou 5 dias lá, 5 ou 4 dias, não lembro. E ficou R$ 740 para cada pessoa, né? Então é esse valor multiplicado por 2. Em Paris a gente ficou hospedado apenas um dia. A gente alugou um hotel. Era bem pequenininho o quarto do hotel, mas era bem localizado, ficava em Montmartre e ficou no valor de R$ 127,35 para cada pessoa. Então, somando tudo, em hospedagem, eu gastei R$ 867,35. Sobre o transporte, a gente usou muito transporte público em todos os países que a gente foi. Em Londres, o transporte foi extremamente caro e a gente usou muito. E eu não entendi muito bem ainda como que funciona lá. Parece que tem um teto de valor e quando ultrapassa esse teto, o valor é reembolsado para você. Mas isso não aconteceu comigo, não. Tipo assim, teve dia que eu gastei, tipo, 8 libras só em transporte público. E realmente, o metrô lá é muito mais caro do que ônibus. A minha dica é prefira pegar ônibus do que metrô. Como a gente ficou hospedado numa região um pouco afastada do centro, acabou que toda noite a gente ia pro centro. Eu não sei, nessa balança de gastando um pouco mais com hospedagem, a gente gastaria menos com transporte, se compensaria. Não sei, gente, mas minha experiência foi que eu achei que gastamos muito com transporte. Também teve a questão de que o aeroporto em Londres é muito afastado do centro e a gente teve que comprar um ticket de um trem, acho que de um trem, não sei, metrô, que liga então o aeroporto ao centro da cidade e esse bilhete foi caríssimo. Então, assim, tipo, véi, quase o preço da passagem aérea, que é isso? Aí economiza na passagem, gasta no transporte, enfim. Mas assim, somando tudo, esse metrô, esse trem que a gente pega para ir pro aeroporto na ida e na volta, e os dias que a gente gastou lá para se locomover, ficou por volta de R$ 457 que a gente gastou só em transporte, tá? Aguenta aí. Já em Roma, a gente também pegou muito transporte público, porque os nossos amigos, eles moram afastado também dos pontos turísticos. Então a gente usava metrô todos os dias para ir e voltar. Teve dia que a gente voltou para casa para poder almoçar com eles e tudo mais. Só que o gasto, né, não foi tão grande quanto em Londres. Em Roma eu gastei R$ 182 com transporte. E já em Paris, a gente usou também muito metrô lá para ir nos pontos turísticos e tudo mais. E também teve essa questão de pegar o metrô do aeroporto até o centro de Paris, que custou 12,30 €. Mas somando tudo que a gente gastou, né, em Paris com transporte, deu R$ 71. Então, somando tudo, deu R$ 711 com o transporte. Por último, falando sobre alimentação, se vocês viram meus vlogs, vocês sabem que eu não faço turismo gastronômico, eu não faço questão de conhecer restaurantes chiques e aquela coisa, sabe? Então, essa categoria depende do estilo de viagem da pessoa, depende da pessoa, né? Então, falando separadamente, em Londres, foi o que a gente ficou mais dias assim. Então a gente acabou gastando mais com alimentação lá e lá a gente priorizava durante o dia comprar o New Deal, que são opções de mercado que você pode escolher uma entrada, um prato principal e uma bebida, tudo por não lembro quantas libras, mas eu vou deixar aqui na tela para vocês. E já à noite a gente se permitia, a gente saía mais à noite, né? A gente comia em locais diferentes à noite. No total, eu gastei R$ 582 com alimentação, o que eu acho um valor bem ok, levando em consideração que a gente ficou, acho que uns 5 dias lá, ou 4 dias, não sei. Então, tipo assim, menos de R$ 150 por dia,
que eu gastei com alimentação. Então, incluindo café da manhã, almoço, janta. Então, acho que é um valor razoável. Em Roma, a gente foi mais em restaurantes para comer as massas, a pizza, mas também a gente acabou comendo muito na casa dos nossos amigos, porque eles estavam nos recepcionando e eles quiseram cozinhar pra gente. E a gente também acabou comprando coisas em mercado para poder complementar ao que eles estavam fazendo. Então eu acabei gastando R$ 398. E já em Paris, que a gente ficou apenas um dia, para vocês verem a diferença de valor, a gente ficou apenas um dia, mas a gente teve que comer todos os dias fora, então acabou que eu gastei em Paris R$ 212 com alimentação. Então, somando tudo, dá R$ 1.193. Essa foi a segunda categoria mais cara aqui do meu planejamento de viagem. Eu falei que alimentação era a última categoria, mas na verdade não. Temos mais uma categoria que é de atração turística. Em Londres a gente comprou nenhuma atração turística, a gente foi nos museus que eram de graça e visitamos todos os pontos turísticos por fora. Já em Roma a gente comprou ingressos para ir no Coliseu, que também permitia ir no Fórum Romano, no Palatino, e esse ingresso custou 18 euros, que na cotação atual daria uns R$ 114. E essa foi a única atração turística que a gente pagou para ir. Então, somando tudo, a viagem custou em média R$ 8.167. Então, com um bom planejamento da viagem, a gente consegue fazer isso de uma forma mais leve, que não faça tanta diferença no nosso bolso. Por exemplo, eu comecei a pesquisar os valores das passagens para a França um ano antes. Eu já estava pesquisando e acabou que comprei em agosto do ano passado. Então, quando eu fui viajar, eu já tinha as passagens todas pagas, a hospedagem já paga, são as duas coisas mais caras. E já durante a viagem, o que eu gastei foi então com a alimentação, transporte e com as comprinhas que eu quis comprar, né? Quis me permitir. Mas aqui somando então a alimentação e o transporte que eu gastei lá, daria praticamente só R$ 2.000 que eu gastei lá, teoricamente, né? Porque aqui não, como eu falei, não tá incluso as comprinhas. Então, esse valor, gente, R$ 2.000, sabe? Eu acho que não é um valor tão alto assim. Mas é isso, gente. O que vocês acharam? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma a tirar do papel esse sonho. Eu acho que se você clicou nesse vídeo, você tem esse sonho de viajar para fora do país, de conhecer a Europa. Então, eu acredito que esse sonho é super possível se você se planejar direitinho, se organizar, você vai conseguir tirar esse sonho do papel. E, gente, um conselho que eu dou é: não espere ter todo o dinheiro possível para fazer todas as coisas possíveis da viagem, em todos os pontos turísticos, em todas as coisas, porque se for assim, infelizmente, nunca vai chegar o momento, sabe? Vai com o que tem. Apenas vai. E se você tem esse sonho de viajar, coloque ele em primeiro lugar, faça alguns sacrifícios, porque no final vai valer a pena. Então é isso. Um beijo para vocês e eu te vejo no meu próximo vídeo. Tchau!